Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e aqui estamos nós, no Campo Formoso. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à casa de Deus. Essa casa não é minha, não é de Anciel, não é de Adevan. Essa casa é de Deus, e Deus, com o coração aberto, fica muito alegre quando todos estão aqui participando desse culto, que é especialmente todo para Ele. Vamos fazer nossa oração silenciosa, entregando essa semana que passou, entregando esse culto que se inicia, para que Cristo possa falar aos nossos corações, para que Deus possa reinar dentro de nós, para que nossos sentimentos humanos não sejam maior do que os sentimentos de Deus que é para nós. Vamos entregar também essa semana que se inicia. Nós sabemos que os dias cada vez mais estão apertados, difíceis, mas nós temos uma solução, nós temos Cristo com a gente. Então tudo que é difícil se torna fácil quando nós caminhamos com Cristo. Então que nós possamos estar orando e entregando também essa semana que se inicia. Maravilhoso Deus, graças te dou, Senhor Deus, porque o Senhor é bom conosco, mesmo a gente sendo ruim. Obrigado, Senhor Deus, por cada oportunidade que o Senhor dá para cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, pela sua misericórdia, Senhor Deus, porque às vezes pensamos coisas muito erradas que não são do seu sentimento, mas o Senhor, com sua misericórdia, sempre dá aquela palavra para nos acalmar, para dizer que esse sentimento não é mais nosso, e sim o sentimento que é seu, Pai. Que nós possamos olhar para o nosso irmão que está do lado, Senhor Deus, e amar como a gente diz que ama o Senhor, Pai. Porque como nós vamos amar nosso irmão que está ao nosso lado, se não amamos, como é que podemos dizer que amamos ao Senhor, se não amamos o nosso irmão que está do lado, que nós vê? Oh, Pai, tem misericórdia conosco, Pai. Deus, também queria te pedir, Senhor Deus, por essa semana que passou, pelas vitórias, pelas lutas, pelas derrotas, mas por todas as circunstâncias o Senhor estava conosco. Continue, Senhor Deus, conosco durante a semana que se inicia, Senhor Deus. Continue nos dando vitórias, continue nos dando sabedoria nas derrotas. Que naqueles momentos, Senhor Deus, que falta paciência, o Senhor multiplique muito mais paciência conosco, Pai. Que nós possamos ouvir a sua voz, Senhor Deus, em todas as situações. Pai, esteja conosco nesse culto. Fale conosco, Senhor Deus, como o Senhor sempre vem falando, Senhor Deus, através dos louvores, da palavra, de todos os irmãos que vão falar aqui, Senhor Deus, do irmão que está do lado, Senhor Deus. Fale com todos, Pai. Que nós possamos sentir, Senhor Deus, sua presença, Senhor Deus, e que nós possamos, Senhor Deus, entregar, Senhor Deus, tudo nas suas mãos. Salve ser também a pessoa, a sua mensageira que irá trazer a mensagem, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por ela. Obrigado por todos que dia por dia vem buscando o Senhor cada dia mais. Que essa luta e essa corrida possa ser sempre para Ti. O nosso alvo é Ti. Nosso alvo é Você. E só Você, Senhor Deus. Que nós possamos mirar em Ti. E esquecer o que está do nosso lado, que é falho que nem nós. Mas o Senhor não é falho. O Senhor é verdadeiro e digno de toda a honra. Eu que te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a ficar de pé para louvarmos ao Senhor com nossa voz no máximo, porque digno é Ele de receber esse louvor.
Louvado seja Deus, porque o Santo Espírito do Senhor habita no meio de nós. Nós que buscamos a Tua presença, nós que buscamos o Seu conforto, nós que buscamos a alegria que só vem do Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui, acredite nisso. Louve a Deus e declare isso. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Que Ele possa operar verdadeiramente no coração de cada um de nós que está aqui nessa noite. Amém? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Mais uma vez, o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. O pessoal parece que está meio inibido hoje. Será que a presença de Raimundinho está deixando o povo inibido? Tá certo que ele ficou um tempo, né, longe de nós, mas ele está presente no meio de nós, assim como o Espírito Santo de Deus. Não vamos se inibir não, vamos louvar a Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém importante para Deus. Então vamos louvar a Deus com todo o nosso coração. Não fique inibido com o Raimundinho não, que ele não vai ficar reparando. Aproveite, né, quem quiser
quiser, cumprimente seu irmão, diga o quanto ele é importante para Deus e para você também. Amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar no valor que você tem. Eu venho falar no valor que você tem. Pois Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Mais uma vez, quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem, porque Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, O Espírito Santo se move em você. você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Amém, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está e se move em você. Amém. Gostaria de saber se aqui se encontra algum visitante que vem aqui pela primeira vez. Acho que não. Mas ninguém? Glória a Deus. Todos já são de casa, isso é bom. Então, nossa missão é trazer mais um, e mais um, e mais um. E aí, o reino de Deus vai ficar ainda melhor e maior. Chamar nosso irmão ancião para trazer os avisos. Graça e paz, queridos. Nós temos. Deixa eu falar de você. A ordem ficou pelo caminho. Vou usar de Romário mesmo. Culto no lar na quinta-feira. Uma bênção, irmãos. Na casa do diácono Raimundinho. Quem conhece aqui? Olha ele ali, ó. Foi uma bênção. Nós estivemos ali com os irmãos. Foi muito bom naquele dia.
como tem sido na casa dos irmãos. Nós já passamos em algumas casas aí. E cada dia o Senhor tem ministrado de forma diferente. O Senhor tem conduzido os cultos no lar de forma diferente. E cada dia tem sido um melhor do que o outro. Próxima terça-feira, oração pelo primeiro encontro de mulheres. Nós tivemos já 2 terças-feiras, não falte, venha você também. As mulheres estão se reunindo aqui, como os homens também. Se você quiser vir, homem pode vir acompanhar o momento de oração pelo culto, pelo encontro de mulheres, que teremos dia 22/10. Se prepare, mulher, vai ser uma bênção. Amém? Quarta-feira, culto 18h30. Quinta-feira nós vamos ter intercâmbio. Não teremos culto no lar. O pastor Jorge nos pediu um auxílio e nós vamos fazer um culto lá na congregação. Aqui nós fazemos culto toda quarta e domingo. Lá na congregação do Pedro Jerônimo é quinta e domingo. Então ele teve internado, agora está em casa, graças a Deus. E nos pediu um suporte. Nós vamos fazer um culto lá. Quem estiver disponível, nós queremos levar todos vocês. Se vocês quiserem ir para o culto lá na congregação do Campo Formoso, nós vamos dirigir o culto, nós vamos organizar, nós vamos cantar, nós vamos adorar o Senhor com os irmãos. Mas será um intercâmbio. Nós vamos levar a congregação do Campo Formoso para lá. E depois a congregação do Pedro Jerônimo virão aqui fazer um culto conosco. Amém, queridos? Amém. Quem estiver disponível, só avisar depois ali, ó, Devan, as irmãs estão na recepção ali, encher de recepção, ver com Israel, olha, eu quero ir. Porque a gente precisa saber quantas pessoas irão para a gente poder chamar a van. Tá bom? Aí você vai de van, adorando o Senhor desde aqui, adora o Senhor lá e volta adorando o Senhor para cá novamente. Amém, queridos? Amém. Então é só dar o nome no final ali, não esqueça. Próxima quinta-feira, você tem a oportunidade de dar o seu nome logo, porque a gente tem que até quarta-feira já estar com a quantidade de pessoas certas para chamar a van. Tá certo? Então na sexta-feira nós temos ensaio do coral e do Ministério de Louvor. Quem tem fôlego, louva o Senhor. Quiser cantar, vem para cá. Aqui é tudo formoso, até as vozes do povo tem ficado formosa. Porque nunca cantou, está cantando. Olha que Deus maravilhoso. Bênção pura. Botaram assim hoje no grupo. Venha ser feliz conosco. Aí foi lugar de gente feliz, não foi, Israel? Lugar de gente feliz. Como é que é? E aí, vocês viram isso aí? Amém, irmão. Aí o irmão fala e diz amém. Campo Formoso, lugar de gente feliz. Amém. Amém. Venha ser feliz conosco. Fogo neles. Sábado nós temos mais uma versão do Fitness. Formoso Fitness. Então, quem estava aqui no evento das crianças, comeu alguma coisinha, uns guloseimas, venha gastar as calorias, hein? Gastar as calorias. Sábado à tarde, Formoso Fitness, com a nossa fisioterapeuta Fabiana Aranha. Eu vou estar aqui, e você? Amém. Que horas? Às 15h30. 15h30. Formoso Fitness. Se prepare e vem pra cá. Viu, Lequinho? Eu estou esperando aqui, viu, Lequinho? Não escorra, não. Eu também vou estar aqui, viu, Lequinho? Então, 15h30 do sábado, com a professora Fabiana Aranha ali, nossa fisioterapeuta do Formoso Fitness. Amém, querido? Amém. Assim como está sendo projetado, o nosso tema da oração é que eu tenho uma vida cristã verdadeira e frutífera. Estava olhando como esse tema é impactante. E se a gente, no primeiro capítulo de Salmo, em seu 3º versículo, a Bíblia apresenta: o justo como a árvore plantada junto à corrente de água, a vida no Espírito Santo, que no devido tempo dá o seu fruto. Há um processo cuja folhagem não murcha, há estabilidade e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Há produção e há sucesso. Este é o tipo de árvore com o qual o Senhor nos compara, cheia de vida, crescendo progressivamente, estável, produtiva e bem-sucedida. É esse fruto que Deus quer na gente. Irmão Romário,
eu não tenho uma vida cristã verdadeira. Como é que eu faço? Ore. Ore. Peça a Deus. Eu tenho a certeza que Ele vai te dar. Ah, Romário, eu tenho uma vida cristã verdadeira, mas não é frutífera. Ore. Busque. Melhore. Procure pessoas para te ajudar. Garanto que aqui na igreja tem pessoas de braços abertos querendo ajudar nós. Então, aqueles que têm dificuldade, orem e busquem. Deus sempre abrirá as portas e quebrará essa barreira daqueles que têm dificuldade. Que nós possamos ter uma vida cristã, verdadeira e frutífera. Assim como foi o último tema, tem aquela palavrinha ali, ó. Eu. Esse tema é só seu. Que eu tenha a vida cristã verdadeira e frutífera. Aqueles irmãos que quiserem estar na corrente de oração, sempre vai ser às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite. Os irmãos ficam à vontade de estar orando nesse horário e também fora desse horário. Aqueles que queiram receber esse aviso, sempre 10 minutos antes, no grupo da congregação, aqueles que quiserem participar no grupo, que ainda não estão, só procurar Anselmo, Israel, Adevan, que eles irão colocar vocês. Mas aqueles que quiserem receber o tema, sempre 10 minutos antes, estará lá disponível. Em Filipenses 1, no verso 10 e 11 diz: bora ler junto? Aproveite as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Também temos a nossa página nas redes sociais, nosso Facebook, Instagram. Todos se sintam à vontade de estar seguindo, curtindo, compartilhando a bênção de Deus. Lá já, o que aconteceu ontem já está tudo lá na página. Os irmãos podem ver as crianças aí se lambuzando, correndo, pulando. E quem estava aqui realmente sentiu que Deus está nesse negócio. Deus está aqui, abençoando aquelas professoras que estão ali na frente, abençoando aquelas pessoas que vêm ajudar de forma física, de forma de oração, de forma financeira, não importa. Mas Deus está no negócio, Deus coloca lá e nós estamos seguindo. Que Deus continue abençoando esse Formoso Kids e que os irmãos se sintam à vontade de estar compartilhando, levando também a palavra de Deus nas redes sociais, que é de muita importância. Como eu sempre falo todo domingo, e nunca vou me cansar de falar, as redes sociais está cheio de coisas ruins. E por que não nós temos essa ferramenta para levar a palavra de Deus pura e crua para eles realmente saberem o que é a palavra de Deus. Mesmo que eles não venham para cá, mas eles recebem no celular, Deus também fala com eles. Deus também toca através de mensagens, através do compartilhamento. Então que nós possamos estar levando a palavra de Deus a todos os lugares. E as redes sociais a gente pode ir muito mais longe. Há lugares que a gente não pode ir, ela vai. Então que nós não podemos deixar que as coisas ruins que acontecem nas redes sociais possam dominar. Nós também temos que estar lá lutando e batalhando. Chegou o nosso momento de dízimos e ofertas. Convidar a nossa irmã Lilica a estar recolhendo. E o nosso líder Israel para estar cantando, louvando ao nosso Deus. Eu gostaria de que todos nós estivéssemos meditando acerca da letra dessa música, porque nós vivemos dias delicados e nós devemos entender que a nação que é feliz é aquela que reconhece o Senhor e Salvador de sua vida. Então você quer mudança? Peça ao Senhor, entregue sua vida ao Senhor, que o mais Ele fará. Então nós vamos meditar acerca dessa letra e pensar na pessoa de Jesus Cristo, amém?
Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta seus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta seus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Volta seus olhos para Deus. Amém. E deixe que o resto Ele fará. Amém? Graças e paz, irmãos. Pai amado, te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, recebe esse dízimo, Senhor. Oferta ao Senhor a tua casa, Pai. Da sabedoria que for utilizar, Pai. Que venha sempre a suprir a necessidade da igreja, da tua casa, Senhor. Tudo aquilo que for colocar aqui, Senhor, o Senhor venha suprir, Pai. Tem sido assim todos os dias, Pai. O Senhor tem suprido todas as coisas que a gente tem colocado diante do Senhor. O Senhor tem suprido a nossa necessidade da tua casa. E que for usá-los com sabedoria, Pai. E aqueles que não puderam dizimar, Senhor, ofertar, que o Senhor dê sustento, Senhor. E dê condições, Senhor. Que eles iam fazer, dar oferta com o coração alegre, Senhor. Sim, obrigado por tudo que foi feito aqui. Obrigado por cada oferta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa leitura responsiva em Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e
tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a voinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Todos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Vamos para mais um louvor ao nosso Deus. Convido a amada igreja a estar de pé, adorando, colocando as nossas vozes lá nas alturas. Quando a gente se coloca no altar do Senhor, diante da presença do Senhor, todo o nosso orgulho tem que ser lançado por terra. Todo o nosso eu tem que ser lançado por terra. A Bíblia fala acerca de Zaqueu, que subiu a uma árvore para ver Jesus. E muitos de nós estão querendo subir para ver Jesus. Mas Jesus fala a Zaqueu: Zaqueu, desce, lugar de buscar a Deus é descendo, é se desfazendo, ou largando meu eu, e descendo na presença do Senhor, se prostrando na presença do Senhor, para louvá-lo, para adorá-lo, e só assim nós chegaremos ao altar do nosso Deus. Então, quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei, só assim subirei à presença do Senhor. Então nós vamos louvar, quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas dos rios, então subirei como na maturar. Eu abro
Convidar as crianças do Formoso Kids para vir aqui na frente. Quero saber também se tem algum aniversariante. Se tem algum aniversariante de casamento. Ninguém? Só o nosso, como ele diz aqui, o pastor. Eu sou o pastor José Anderson. Na festa de aniversário. Vamos estar orando. Convidar nosso irmão Israel para estar orando pelas crianças. Para estar orando pelo nosso aniversariante José Anderson, que faz parte do Formoso Kids. Que Deus possa estar abençoando. Vamos orar? Eu gostaria que as crianças estivessem prestando atenção na oração, viu? Viu, José? Nós vamos orar pela sua vida agora, viu? Vamos orar, vamos buscar a Deus e que a gente possa estar a cada instante lembrando dessas crianças nas nossas orações, que é um desafio muito grande lidar com as crianças, porque, não sei se vocês repararam, as crianças têm uma energia a mais do que a gente. Então nós temos que estar em plena sintonia com Deus e sempre intercedendo pelas crianças, porque o inimigo não quer que essas crianças cresçam para a honra e glória do nome do Senhor. O inimigo quer que essas crianças cresçam para a honra e glória dele, para que estejam aí nas ruas festejando o inimigo. Então que a gente possa estar em constante oração por estes meninos e meninas que estão aqui, para que Deus possa torná-los pessoas que busquem ao nosso Deus. Vamos orar, vamos interceder. Você possa estar impondo a sua mão sobre essas crianças. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida do Formoso Kids aqui instalado, que está aqui para ajudar essas crianças, recuperar algumas e levá-las ao caminho do Senhor. Nós te louvamos por este ministério, te louvamos pela vida dessas crianças que estão aqui, trazendo com elas as suas virtudes e, por que não dizer, as suas imperfeições. Deus, nós queremos uma bênção toda especial sobre a vida dessas crianças. Que teu Santo Espírito possa estar guiando e orientando essas crianças. Que teu Santo Espírito possa estar no lar e na vida de cada criança aqui representada. Nós te louvamos, Deus, nós pedimos por misericórdia, nos ajude a transformar essas vidas, para que através delas os seus pais possam conhecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, nós te pedimos uma bênção especial também pela vida de José. José fez aniversário essa semana, por isso nós te agradecemos pela vida dele. Nós te agradecemos por ele ser o que ele é, como ele é. Nós te agradecemos porque ele tem sido usado por ti. Que o Senhor possa cada dia estar nos orientando de como devemos agir na vida dessas crianças. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da vida dessas crianças. Que o Senhor possa estar a cada instante nos lares dessas crianças, protegendo elas de todo mal e de todo perigo. É em nome do Senhor Jesus que nós te oramos, nós te louvamos. Amém. Amém. Convidar a mensageira de Deus para estar trazendo a palavra, para estar trazendo mais alimentos para o nosso coração, que nós possamos estar atentos em tudo que ela está falando. Eu sei que tudo vai vir, está vindo que é de Deus. Boa noite, irmãos. Para quem não me conhece, mas eu creio que todos me conhecem, mas eu vou me apresentar. Meu nome é Bernadette, eu sou professora, tenho 2 filhos, sou
membro da Igreja Batista Teosópolis, sou vó, tenho um netinho que tem sido a alegria da minha vida. E eu digo a vocês, irmãos, eu não sou merecedora, mas o Senhor é bom. E Ele nos dá, né, essas bênçãos, essas riquezas que não tem dinheiro no mundo que compre, não é, irmãos? A nossa família. Aí a gente às vezes diz assim, se você conhecesse minha família é isso mesmo, viu, irmãos? Família nós estamos justamente nessa família para fazermos a diferença. Nós estamos nessa família como missionários, para falar do amor de Deus, para que vidas sejam transformadas. E fui convidada, né, pelo irmão Adevan para vir dar uma palavra. E como não poderia deixar de ser, o tema é mulheres, né? Nós estamos no mês de outubro e eu fiquei orando, né, pedindo ao Senhor. Tinha pensado em um outro tema, mas depois, na hora que estava lá, já começando, aí o Espírito Santo de Deus me falou. E eu escolhi esse tema, escolhas. Mulheres que escolheram a melhor parte. E esse tema, assim, ele me chamou muita atenção, viu? Porque às vezes a gente olhando, lendo a Bíblia, às vezes a gente assiste filmes, né? E a gente pensa que essas mulheres, que mulheres, viu? Venceram tudo, que mulheres valentes, que mulheres inteligentes, que força que essa mulher tem. Eu não tenho essa força, não. Mas, gente, eu estudando e percebendo que essas mulheres, nós vamos ver aqui agora, são mulheres simples como cada uma de nós. Mulheres que têm conflitos, mulheres que são cercadas de problemas, mulheres que são desafiadas todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, pelo mundo. Mas mulheres que fizeram a diferença, porque elas escolheram a melhor parte. E é sobre elas, vamos fazer um breve estudo sobre elas. E eu tenho certeza que cada um de vocês, cada um vão se identificar com alguma delas, ou até com todas, porque todas essas mulheres viveram verdadeiramente como nós. Somos mulheres que não são super heroínas, são mulheres simples, mulheres criadas pelo Deus como cada um de nós e que venceram, mas venceram por esse motivo que nós vamos ver aqui agora. Então, a primeira mulher que nós vamos estudar, ela se chama Raabe. Para quem não conhece, Raabe era uma mulher prostituta. Ali está dizendo, uma mulher, o primeiro ponto negativo na vida desta mulher. Todas vocês vão perceber que eu coloquei mulher. Por que mulher? Porque mulher naquele tempo, viu, gente, ela não era nem contada. A mulher, ela não tinha valor nenhum na sociedade daquela época. Então, um ponto negativo para uma mulher, quando ela ia ter um filho, que ela olhava assim, diz que olhava assim, uma menina, diz que o semblante da mulher, da mãe, não por tristeza pela filha, mas porque ela sabia que a vida dura que essa criança, essa menina ia levar, principalmente pelo não valor que a sociedade naquela época dava. Então Raabe, ela era mulher, ela era cananeia, ela era pagã, ela não era uma mulher do povo de Deus, ela era meretriz e por conta disso mais marginalizada ainda. Mas houve um diferencial na vida de Raabe. E eu fiquei fazendo assim uma meditação sobre a vida de Raabe, que ela foi usada pelo Senhor Deus, mas ela só foi usada porque ela abriu o coração dela. E o que foi que aconteceu? Josué, antes de chegar na terra prometida, Moisés já tinha morrido, já tinham passado pelo deserto, já estavam à beira do Jordão, para atravessar o Jordão. E Josué achou por bem mandar 2 espias para ir conhecer, para reconhecer, para ver, dar notícias da terra. E esses 2 homens foram. E coube que esses homens chegaram na casa de Raabe, a meretriz. E eles se esconderam ali. O rei ouviu falar que chegaram 2 homens da tribo de Israel, porque esse povo de Jericó já estava sabendo que o povo de Deus, o povo que foi liberto do Egito, já estava às portas. Mas
Josué e o povo não estavam sabendo de nada. E esses espias chegaram lá e conversaram com Raabe. E Raabe falou para eles: olhe, o povo daqui de Jericó está tremendo de medo. Eles estão apavorados com a proximidade de vocês. Olha como foi importante essa visita. Eles saberem que, porque o povo de Deus até então eles ainda estavam sem crer que iam entrar na terra prometida, devido a tantas lutas, 40 anos no deserto. E aí Raabe ouviu tudo aquilo e ficou admirada de tudo. Mas só que tem um detalhe, gente. A casa de Raabe era uma casa que chegavam muitos homens, viajantes, e chegavam e iam embora, né? Ela era uma meretriz. Devia ser um point, né, do lugar. E eu fico imaginando assim, na minha cabeça, eu fico imaginando as notícias que Raabe recebia desses homens que chegavam. Olhe, o Deus daquele povo, todo mundo sabia da história dos israelitas, né? Aquele povo massacrado lá no Egito. Mas, menina, você não está sabendo, não. Olha, ele mandou uma praga. E o povo e os egípcios estão sofrendo, viu? Aí chegava outro, trazia outra notícia. E eu fico percebendo assim, viu, gente, pela atitude de Raabe e acolher esses homens, que ela já estava cheia de admiração por esse Deus. Por quê? Porque ela pensou assim: eu creio, que Deus é esse? Que Deus é esse bom, que se preocupa com o povo todo estrupiado, um povo pobre, massacrado 400 anos lá pelos egípcios. Esse Deus deve ser um Deus bom. E ela ficava ouvindo as notícias. Por fim, a última notícia que ela recebeu, que Deus abriu o mar Vermelho. Então eu fico percebendo que Raabe começou a amar o nosso Deus. Ela começou a admirar. Ela começou a comparar com os deuses que ela conhecia até então. Deuses com D minúsculo. Deuses que se exigiam sacrifícios humanos. Deuses que queriam riquezas. Eles eram dados oferendas a esse sangue, animais. Vidas eram dadas a esse Deus. E ela fez um comparativo. E ela disse: é esse Deus que eu quero para mim. E foi o que Raabe fez. Ela acolheu esses espias. Chegaram os oficiais do rei procurando por eles. Ela escondeu. A vida deles foi poupada. E eles chegaram lá dando as notícias a Josué. Como foi importante essas notícias para o povo receber, não é, gente? Como é bom a gente, na hora do momento da aflição, a gente receber notícias, ver a grandeza do nosso Deus. A gente lê nessa palavra, a gente vê do amor que Ele tem por a gente, um amor ilimitado, um amor que não depende da cor da nossa pele, que não depende da casa que a gente mora, do bairro que a gente mora, do conhecimento que a gente possa ter, dos títulos que a gente possa ter. Ele simplesmente nos ama. É lindo isso, né? Então, Raabe, ali tem os pontos negativos dela. E os pontos positivos? Raabe foi uma mulher corajosa. Ela não olhou que se os oficiais do rei encontrassem os espias na casa dela, ia ser dizimada ela e toda a sua família. E ela foi uma mulher inteligente. Por quê? Porque ela pôde comparar, ela olhou para os deuses que ela conhecia até então, e ela viu, sem nunca ter sido feita em nenhuma pregação, mas ela ouviu falar dos feitos do nosso Deus, e o coração dela se encheu de amor. Ela foi uma mulher inteligente, e nós precisamos fazer isso, meninas. Quantas vezes nós nos vemos ameaçadas, né? Os filhos da gente ameaçados, até o lugar que a gente mora, ameaçados de perder, né? Perdas, e ainda mais em um tempo desse como nós vivemos, de muitas perdas. Mas nós precisamos ser inteligentes e fazer como Raabe, escolher a melhor parte. Ela escolheu bem. Raabe escolheu crer. Ela creu. E nós precisamos fazer escolhas desse tipo, porque essas escolhas vão fazer a diferença em nossa vida. Depois eu quero apresentar para vocês a segunda mulher.
E o texto, né, que mostra muito bem essa mulher corajosa, é que ela é colocada na galeria dos heróis da fé. Aí em Hebreus 11:3 fala que pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Porque a gente sabe que ao final dessa história, Jericó foi destruída, foi arrasada, mas Raabe e toda a sua família foi salva. E outro detalhe também lindo, muito lindo, Raabe entrou na genealogia de Jesus. Ou seja, o descendente de Raabe é o que gerou Davi, que é da descendência do nosso Senhor. Não é lindo isso? Da família. Raabe é da família do nosso Senhor Jesus. Não é lindo uma coisa dessa? Uma mulher desacreditada, uma mulher desprezada, mas que ela agiu com inteligência, ela creu no Deus maravilhoso que nós conhecemos. A segunda mulher é Débora. Débora, ela tem pontos negativos, ela era mulher, mas Débora também, ela era profetisa, e ela era juíza, e era uma líder. Eu queria pedir ao irmão que colocasse o texto que mostra muito bem aí como Débora era encarada naquela sociedade. Nós sabemos que houve uma época que o povo de Deus, ele não tinha rei, ele era liderado, ele era julgado por juízes, e Débora foi uma dessas juízes. Então, Juiz 5:7, cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei, por mãe de Israel me levantei. Débora foi uma profetisa, uma líder, e ela ali julgava, aquele povo chegava com as demandas, e o principal, o diferencial na vida de Débora era uma mulher cheia do Espírito Santo. Ela era uma super mulher? Não, ela era uma dona de casa, ela era uma mulher que tinha marido, não sei na Bíblia se ela tinha filhos, mas Débora, ela era uma mulher cheia do Espírito, ela vivia em oração, ela inclusive foi usada como profetisa. E Débora, ela tinha como pontos positivos profetiza, juíza e líder. E Débora escolheu a melhor parte, ela escolheu obedecer à convocação de Jesus, ou de Deus. Por quê? Porque naquela época o povo de Deus, ele estava sendo ameaçado por um grande exército do comandante, o nome dele é Císera. Ele vinha com carros poderosos para destruir o povo de Deus. E Débora, ela arregimentou esse povo, e ela não ia, mas só que Baraque, que era o comandante do exército, disse a ela: se você não for, eu não vou. Por quê? Porque ele percebia nela uma mulher cheia do Espírito. Será que as pessoas que convivem ao redor da gente percebem isso na gente? Sem a gente precisar falar nada, nós precisamos ter esse cuidado, irmãos. Está nos enchendo. Como é que a gente se enche do Espírito? Oração, conhecimento da palavra. As pessoas falam que até o semblante de quem está sintonizado com o Senhor é diferente. Viu, meninas? Que nós possamos estar nessa sintonia como essas mulheres que a gente está vendo, mulheres simples, mulheres como cada uma de nós, qualquer uma de nós. E nós vamos agora para a segunda mulher, Ruth. Ruth era uma mulher, ponto negativo, mulher, moabita, pobre e viúva. O que foi que aconteceu? Um dos homens do povo de Deus teve uma época de escassez de alimento. Ele achou por bem sair da terra do povo de Deus e foi para Moabe. Esse lugar, estava um lugar tranquilo, comida, fartura. Só que ele morreu, levou a mulher e 2 filhos. Esses filhos cresceram, casaram com mulheres desse povo, que era proibido na época. Mas os rapazes casaram com essas 2 mulheres moabitas. Então, o que foi que aconteceu? O patriarca da família, o chefe da família, morreu, o sogro, morreu os 2 filhos, só ficou a viúva Noemi e as 2 noras. Mas chegou um determinado tempo, Noemi soube notícias lá do povo dela. Diz que
tudo estava em paz, a terra prosperando, e ela achou por bem se arrumar e voltar para a sua terra. Chegou para as 2 noras e se despediu delas. Irmão, por favor, coloca o texto aí, por favor. Só que uma chamava Orfa e a outra Ruth. A Orfa aceitou de bom grado, se despediu e foi embora, mas Ruth, olha a atitude de Ruth. Ruth disse a ela: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Como foi que Ruth aprendeu sobre esse Deus? Noemi, lá em Moabe, na terra estranha, porque embora longe do seu povo, mas Noemi testemunhava que ela era uma serva de Deus. Às vezes a gente, quer ser só servo de Deus aqui nas 4 paredes da igreja, nos encontros, mas e no dia a dia? Olha a diferença que Noemi, ela não evangelizou, não pregou, mas ela não testemunhou que ela tinha um Deus. Quem sabe nas horas de aflições, ela falava de Deus, ela orava a Deus, ela via a sogra orando. E isso fez toda a diferença na hora de Ruth escolher com quem ela queria ficar. E ela ficou e seguiu com sua sogra. E foram para a terra do povo de Deus. Quais são os pontos positivos de Ruth? Ela foi uma mulher leal, gente? Quantas vezes a gente, no momento da dificuldade, a gente, sai, não quer saber, ignora, entendeu? E o que foi que Ruth fez? Ela foi leal, ela foi dedicada, ela foi trabalhadora. Quando elas chegaram lá na terra do povo de Deus, ela cuidou da sogra dela, ela ouviu os conselhos sábios da sogra dela, e diante de tudo isso, da obediência, da lealdade de Ruth, ela foi uma mulher abençoada. Ela casou com um homem da família do marido de Noemi, da sogra dela, e Ruth também entrou para a genealogia do Senhor Jesus. Olha que coisa linda. Ela deu à luz a geração, um dos homens da geração do Senhor Jesus. Não é lindo isso, gente? Uma mulher estrangeira, pagã, pobre e viúva. Então, não é difícil para ninguém. Não é uma coisa impossível para qualquer pessoa ela entregar a sua vida a Jesus, ela desfrutar dessa presença maravilhosa do nosso Deus. Mas é preciso que a gente abra o nosso coração, que a gente esteja com o coração disposto, que a gente esteja com o coração disposto a servir, a ouvir o que o Senhor está nos falando. E esse é um exemplo lindo. Por quê? Porque Ruth escolheu servir e ser fiel. Quantas vezes a gente só quer ser servido, Às vezes as pessoas ficam nas igrejas, estou aqui há anos, não enriqueci, Gente, a nossa riqueza, ela já está prometida. Nós vamos morar na morada eterna, no reino onde reina o nosso Senhor. Isso aqui é passageiro. O que é que nós temos que fazer aqui? Ser fiéis. Nós temos que falar deste amor. Mais e mais pessoas precisam conhecer dessa paz que só o Senhor nos dá. Precisam conhecer dessa paz que excede todo o entendimento, que não depende de dinheiro, que não depende de riquezas, não depende de amizades, como é o nome? Amizades ricas, amizades importantes. A amizade mais importante que nós temos que ter é com o nosso Senhor. E esse é um exemplo. Ruth é um exemplo de mulher. E nós precisamos seguir esse exemplo. Servir aos nossos irmãos. Servir com amor. Servir com dedicação. Sermos leais. Primeiro a Deus e depois ao nosso próximo. A outra mulher que nós temos aqui é Esther. Esther, ela tinha pontos negativos. Ela era mulher, ela era órfã e ela era exilada. Eu não sei se vocês conhecem, irmãos, a história de Esther. Esther era uma moça que ela nasceu no exílio. Os pais dela primeiro foram levados de Jerusalém como escravos, ficaram na Babilônia,
Só que a Babilônia ela foi tomada por outro rei. E esse povo foi levado para outro país. Mas acontece que lá eles não eram mais escravos. Foi onde Esté nasceu. E eles, como não eram mais escravos, eles resolveram não voltar mais para Jerusalém. Ficaram morando ali naquele lugar. E Esté era essa jovem. Com o tempo ela perdeu os pais e foi criada pelo primo. Esté era órfã, ela era exilada, não morava junto com o povo de Deus, embora seja uma israelita, mas ela era uma menina obediente. Ela conhecia, ela ouvia o primo dela falar, porque você sabe que naquela época não tinha Bíblia, né? Naquela época era de ouvir falar, os pais iam falando para os filhos de geração em geração. E por bem, Esté, chegou uma época que o rei Assuero, tinha uma bela rainha bonita. Um dia ele fazendo uma festa, mandou chamar a rainha desobedeceu, não foi. Então o rei se consultou lá com seus conselheiros e achou por bem escolher uma nova rainha. E foram escolhidas as virgens daquele reino, as mais bonitas. E Esté foi escolhida uma dessas. E não teve dúvida, meus irmãos. Esté foi escolhida de órfã, mulher e exilada. Ela foi escolhida pelo rei como rainha. E ela começou a reinar. Em um determinado momento, gente, você sabe que inimigos a gente encontra em qualquer lugar, né? Principalmente quando a gente fala que é servo de Deus. Se levantou um inimigo. Ele odiava o povo de Deus. E ele tinha nas mãos uma carta que dava direito a ele a destruir todos os judeus que ele encontrasse. E Esté tomou conhecimento disso. Irmãos, coloca aí, por favor, o versículo bíblico. Então, Esté foi informada pelo primo dela desse perigo que o povo corria. Mas só, gente, que os propósitos de Deus, ninguém pode tocar, não é? Vocês acham que Deus ia deixar alguém tocar nos propósitos dele, do plano que ele tinha para aquele povo? Então, o que foi que aconteceu? Esse irmão mandou avisar ela, esse primo mandou avisar ela. Olha a resposta que ela deu. Ela disse a ele que não poderia ajudar, porque já tinha muitos dias que ela não via o rei, e para ela entrar na presença do rei, o rei teria que chamar, porque se ela fosse sem ser chamada, ela corria o risco de morrer. Aí o primo dela mandou esse recado para ela. Porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Então ele confrontou ela. Ele disse a ela: você pensa que você foi convocada por Deus para reinar? Você pensa que você foi convocada por Deus só para você ficar dia e noite? Levanta, acorda, vou trabalhar, depois chega em casa, ajeita a casa e depois dá um pulinho na igreja, volta, alisa o banco da igreja, volta. Será que foi para isso? Foi para isso que o Senhor colocou você, meninas, onde vocês se encontram agora, na família que vocês se encontram agora, para vocês cuidarem da vida de vocês, cuidarem dos interesses de vocês? Foi isso que Mardoqueu falou para Esté, o seu primo, que a criou. Será que não foi para esse tempo que Deus te colocou aí nesse reino? Deus sabia o que ia acontecer? Será que não foi para esse tempo? Às vezes a gente fica reclamando das nossas famílias, né? Ai, meu Deus, eu não estou aguentando, é muito sofrimento, muita carga. Ai, eu não nasci para isso. Será que... Aí eu vou perguntar com Mardoqueu: será que não foi para esse tempo que você foi convocada? Ah, mas se você soubesse a minha luta. Ah, minha irmã, minha luta. Gente, não tem luta que o Senhor não nos dê a vitória, se nós estivermos com Ele. Então, Esté, ela escolheu ser intercessora. O que foi que ela fez? Ela reuniu as mulheres ali, do palácio, que cuidavam dela, pregou um jejum, oração, e ela teve a vitória. Será que é diferente com a gente? Jamais, irmãs, jamais.
Não pense que você está no lugar errado, não, na família errada, no trabalho errado, com aquele chefe perseguidor, com aquela situação. Não. Foi para esse tempo que o Senhor colocou você ali. Muitas vezes você não vai precisar nem abrir a sua boca, irmãos. Só o seu testemunho, o que você ali se revela como serva de Deus, como pessoa. Isso faz a diferença, porque as pessoas notam, irmãos. A gente pensa que não, mas todo mundo nota. Então, que nós possamos fazer como Esther. Nós não temos força no braço, às vezes não temos condições nem de ir no lugar onde um problema surgiu, mas a gente pode interceder. E a gente sabe que a intercessão é poderosa, porque o Senhor, Ele não está cego, nem mudo, nem surdo para as nossas orações. Muito pelo contrário, Ele está atento, porque Ele é zeloso por cada um de nós. E depois nós temos agora, para finalizar, Maria, a mãe de Jesus. Maria, muitos aí idolatram Maria como santa, como intercessora, ela intercede por nós. Gente, não é verdade. Maria é uma mulher que nós temos que ter o maior respeito por ela. Nós amar Maria, porque ela carregou no ventre dela, ela teve a honra de carregar no ventre dela o Senhor Jesus. Mas foi assim de qualquer forma. Aí eu estava imaginando lá em casa, né? Porque diz que o mundo cabe na palma da mão do nosso Deus, né? Deus, o mundo assim na palma da mão dele, e ele escolhendo quem seria a mulher que levaria o filho dele. Olha que honra. Será que foi qualquer uma mulher, que me desculpe a expressão, barraqueira, confusenta, vive de mal com o vizinho, uma mulher cheia de rancor, cheia de traumas do passado, coisas que se passaram na infância. Quantas pessoas vivem assim, não é, gente? Com esse amargor, mas não pega tudo isso e faz uma trouxa e diz: ó Senhor, é do Senhor, trate para mim. Porque nós precisamos reconhecer, irmãos, que nós meninas, que nós somos limitadas. Quantas dores, quantas mágoas, quantos traumas temos na nossa alma, e nós ficamos ali com aqueles traumas ali, ó, como se a gente estivesse cuidando, regando. Não, irmãs, nós temos que entregar tudo isso a Jesus, entregar a Deus, porque Ele vai tratar, porque Ele é zeloso, Ele é o médico dos médicos, Ele é o psicólogo dos psicólogos, Ele tem poder para ir no mais íntimo do íntimo de cada um de nós e fazer a purificação, levar o bálsamo, esse bálsamo que remédio nenhum, Rivotril nenhum traz. Eu conheço uma pessoa, irmãos, que tomou Rivotril e não dormiu. Sabe por quê? Por causa do emocional. Então, Deus olhou ali na terra, olhou, e Maria foi a escolhida. Ela era uma moça virgem, noiva, e ela foi escolhida pela humildade, o coração bom, o espírito de servir que Maria tinha, e ela foi escolhida por isso. Ela foi a única que o Senhor olhou digna de carregar o filho dele. Olha que coisa linda. E hoje eu digo a vocês, meninas, cada uma de nós, e eu para mim também, olha que honra o Senhor nos deu, que nós somos dignas de levar a palavra do Senhor, levar essa mensagem de salvação. Olha, eu comparo com a mesma honra, porque é uma honra, porque não é qualquer um não que o Senhor chama. Então, se vocês foram chamadas, não olhe circunstâncias não, meninas. Ajeita a casa de vocês, mas a prioridade é isso. Olha, eu estava conversando essa semana na sala de aula, eu sou professora, viu, gente? Essa semana foi dura. Aí se aproximou uma aluna minha, eu chamei essa menina, porque ela era uma menina muito estudiosa. Uma menina que tirava notas boas. Você precisa ver que menina bonita. Se aproximou, chamei ela. Você quem? Vem cá. Aí falei: ô minha filha, o que é que está acontecendo com você? Você está com as notas aí, o que é que está acontecendo? Você vê o semblante da menina caiu. Aí ela me falou: ô professora, eu tive depressão. Eu disse: foi? E você comunicou isso à sua mãe, a alguém? Ô professora, eu não converso com minha mãe não. Minha mãe só sabe xingar. Minha mãe disse que eu não presto. Minha mãe disse que eu sou um erro. Você precisa ver que coisa linda, menina, bem cuidada. Aí
Aí eu fiquei pensando assim, aí eu olhei assim para mim e disse, meu Deus, como muitos lares estão acontecendo isso, gente. Mas acontece porque essas mães não conhecem a palavra do Senhor. Quantas coisas eu lapidei no meu lidar com meus filhos depois que eu conheci a palavra. Que a gente sabe que palavras são sementes, não é, gente? E uma palavra depois dita, ela faz o estrago. E eu comecei a conversar com ela, disse a ela que, com certeza, a mãe dela daria a vida dela ali naquele momento, com certeza, se entregaria, se a vida dela estivesse correndo risco, ela ia dar a própria vida pelo amor que ela tem com ela, mas ela não sabe demonstrar esse amor. E disse a ela, quem sabe, ela não foi criada dessa mesma forma. E sua mãe, eu disse a ela, sua mãe está passando por dificuldades, ela é sozinha, o marido abandonou, já tem outra família. Então tudo isso juntou uma carga muito negativa na vida dessa mulher. Mas ela precisa conhecer o amor de Deus. Ela precisa conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus que entra na vida da gente e faz a gente olhar o mundo de uma forma diferente, os nossos problemas de uma forma diferente. E eu conversei com ela, disse a ela que ia estar orando, estou orando pela família dela. Então eu digo a vocês, irmãos, é desse jeito que os lares estão. É dessa forma que as famílias estão criando seus filhos. Eu vi um slogan essa semana, achei lindo, falando bem assim, que hoje essa geração de pais, elas estão preocupadas em dar aos filhos o que não tiveram, coisas materiais, mas o que aprenderam de seus pais, eles não estão achando importante. Veja aí, por isso esse tipo de coisa, essas pessoas que vão, jovens demais, casam e não sabem como lidar, não sabem como tratar os seus filhos, não sabem como amar, não sabe como zelar do que construíram ali. Porque família é um projeto de Deus. Então, irmãos, eu coloquei ali os pontos negativos de Maria. Ela era mulher e ela era humilde. E os pontos positivos, ela era fiel, ela era serva de Deus, ela era amorosa. Maria, quando ela recebeu o aviso que ela seria a mãe do Filho de Deus, que Deus não escolheu de qualquer jeito Maria. Maria, prontamente, ela não olhou a reputação dela, ela poderia ser apedrejada e morta, mas olha a atitude de Maria. Maria se jogou, ela disse, eis-me aqui. E ela entregou a vida dela para Deus, que o que Deus usasse conforme a vontade dela. Coloca o texto aí, irmãos. A resposta que Maria deu ao anjo Gabriel quando ele veio trazer a boa nova. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Olha que coisa linda. Não disse que todas as gerações vão chamar ela de santa, não. Vão dizer que ela foi uma mulher feliz. Feliz porque o próprio Deus olhou para ela. Não atentou para a simplicidade de uma mulher simples, não. Ele olhou para o coraçãozinho de Maria e disse, é essa que vai... E a palavra diz, viu, que ela cuidou, ela zelou de Jesus. Jesus foi criado em um lar amoroso, por uma mulher amorosa, uma serva verdadeira de Deus. E olha que lindo, depois que ela recebeu essa notícia, sabe o que foi que Maria fez? Gente, eu fico assim, maravilhada, como a presença de Deus faz a diferença na vida de uma mulher. Sabe o que Maria fez quando soube dessa notícia? Mandou fazer o melhor enxoval, ir lá na melhor loja e comprar a melhor roupa, porque ela e para ela também. Foi isso que Maria fez? Jamais. Maria arrumou a trouxinha dela e seguiu para a casa de Isabel, que ela sabia que a prima Isabel estava às portas de ter neném, e foi servir Isabel. E disse que quando ela chegou lá, disse que João Batista, que era o que ia introduzir Jesus, que começou a falar de arrependimento, ele era o mensageiro, né? E introduzir já Jesus no ministério, ia batizar Jesus. Diz que na hora que ela entrou na sala, que
Isabel ouviu a voz deles que João Batista no ventre começou a pular de alegria. Como é grande a presença do nosso Deus. Nós não temos nem ciência. E nós precisamos ter ciência disso. Nós não precisamos ver. Nós sentimos, precisamos sentir essa presença maravilhosa que faz toda a diferença em nossa vida. E Maria foi lá e serviu, deu um resguardo a Isabel. Olha que coisa linda, que exemplo de mulher que nós temos. E Maria escolheu. Olha o que foi que Maria escolheu. Ela escolheu a melhor parte. Obedecer à missão que o Senhor lhe deu. Será que você está obedecendo, irmãs, de coração aberto, essa missão que o Senhor lhe deu? Primeiro na sua casa e depois fora de casa, no trabalho, no ambiente de que você frequenta, no grupo de dança, assim, de onde seja. Será que você está fazendo a sua parte? Será que você está realmente testemunhando, falando do amor de Deus? Será que você está sendo o diferencial nesses lugares que vocês vão? Então, gente, Maria escolheu obedecer. Obedeçam à missão que Deus lhe deu. E a missão que Deus lhe deu é ir na sua família, na sua casa. E por último, como eu não poderia deixar de falar, um exemplo de mulher que eu digo a vocês. No dia que nós somos do Ministério Sal e Luz, e nós saímos aqui para evangelizar. E quando nós chegamos na casa da irmã Nenza, não é Nenza? Não foi? Ela saiu com toda alegria, com toda diligência. Eu achei aquela coisa mais linda e disse bem assim: venham fazer um culto aqui na minha casa, continue orando por mim. Uma senhora, uma anciã de 108 anos. Quantos de nós estamos aí, né? Na flor da idade, dormindo no ponto. Porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho. Eu às vezes me pego até com essa conversinha, viu, irmã? Não vou mentir, não. Eu trabalho 2 turnos, trabalho em outra cidade. Mas, gente, a melhor parte é o Senhor. Amém. Não tem dúvida. Às vezes a gente adquire aquelas coisas todas que a gente queria, mas não dá prazer. Porque a gente fica nesse foco, nessa determinação de coisas. E a gente sente, na hora que a gente adquire, que não dá o prazer que a gente sente quando a gente está fazendo a vontade do Senhor. Quando a gente sente que a dificuldade chegou, o conflito chegou, o problema chegou, a guerra chegou na nossa casa, seja de que forma seja, é um filho drogado, é um filho que bebe, é um desemprego, é doença, é falta de dinheiro mesmo, né? Para manter as coisas dentro de casa. Mas a gente olha tudo aquilo com um olhar esperançoso. A gente olha tudo aquilo sem desespero. Que a gente sabe que o nosso Senhor, que se levantou na vida de todas essas mulheres, Ele certamente se levantará em nossas vidas. E isso aqui está tudo aqui registrado na Bíblia. E tudo isso, irmãs, aconteceu e é verdade. E não vai ser diferente. E eu vi ali a dedicação da irmã Nenza. Que coisa linda, minha irmã. E Deus continue colocando no seu coração esse desejo de missionária. Que a irmã Nenza é uma missionária. Quando ela pediu o culto na casa dela, quando ela pede oração, ela do jeito dela, ela está intercedendo, ela está pedindo pelos entes queridos dela. Que nós possamos, irmãos, estar assim, atentas, não olhando para nossos interesses, não ouvindo essas vozes que o mundo aí apregoa, que o mundo diz que é o bom, mas que nós possamos estar ouvindo essas vozes, porque essa daqui é a verdade, aqui é o caminho, a verdade e a vida. E por fim, tem o último slide. Eu achei lindo, gente, esse provérbio. Olha que coisa linda. Isso são para nós, viu, meninas? Vocês também podem, viu, meninos? Pegar para vocês também. Reparem que o Senhor foi Deus que me deu isso aí, esse presente. Ó, nós mulheres, nós nos revestimos de força e dignidade. Quem é que dá essa força? É o meu trabalho, que eu trabalho em um emprego muito importante, ganho um alto salário. Quem me dá essa força e essa dignidade é a casa, a mansão que eu moro, é essa cor da pele, esse olho verde, esse cabelo louro, é a minha conta no banco. Não é o Senhor, é a presença do Espírito. A gente viu que todas essas mulheres,
elas tinham a presença do Espírito nelas. Elas tinham o Senhor como Senhor de suas vidas. Então, Ele nos reveste de força e de dignidade. Olha que coisa linda. E nós, meninas, sorrimos diante do futuro. Quantas pessoas agora nessa pandemia fizeram tanta bobagem, tiraram até a vida. Eu tenho alunas, irmãs, que só vivem se cortando de desespero. Aí a psicóloga conversando comigo, elas se cortam porque o sofrimento delas é tão grande, a dor é grande, que quando ela se corta, ela esquece um pouco da dor que ela está sentindo e começa a sentir dor no lugar dos cortes. Mas a mulher que tem a presença do Senhor sorri diante do futuro. É assim que nós temos que ficar, irmãs, sorrindo, não importa a circunstância, não importa a carga que chegou em nossa família, nós sorrimos diante do futuro, porque estamos revestidos de força e de dignidade que só o Senhor dá. E por fim, fala com sabedoria e ensina com amor. Que nós possamos pegar isso. Eu achei lindo, eu vou até colocar na minha... Porque é lindo, gente. Aí fala realmente como é que nós vamos vencer. Nós vamos vencer assim, irmãs. Revestir-nos de força e dignidade. Aí nós vamos sorrir diante de... Não importa o problema, não importa o que aconteça. Não importa as perdas. São muitas, não é, meninas? Somos desafiadas, nós somos discriminadas muitas vezes, não é? Somos desprezadas, não só pela sociedade, até dentro da nossa família também. Mas nós vamos sorrir diante disso tudo, diante do futuro. E vamos falar com sabedoria e ensinar com amor. Que o Senhor possa, irmãs, nos mostrar a vontade dEle. Mas essa vontade, essa comunicação só vai acontecer se nós buscarmos a Ele verdadeiramente em oração, em jejum, em leitura de palavra e nesses momentos aqui que são tão importantes. Foi tão bom, irmãs, que nós voltamos a ter esse convívio, porque isso é importante. A palavra de Deus recomenda que nós estejamos assim juntos, para adorarmos e para aprendermos juntos. E que o Senhor seja com cada um de nós, porque a nossa tarefa, ela é linda. A mulher, ela tem um papel importantíssimo no projeto de Deus. Teve no projeto de Deus e continua. Porque agora o filho dele já veio, ressuscitou, venceu a morte. E nós agora temos que falar deste amor. Nós temos que comunicar ao mundo, comunicar às pessoas. A mãe dessa menina, ela precisa saber que ela está errada, ela precisa saber que as cargas dela, o Senhor vai ajudar a levar. Jesus vai estar ao lado dela. Ele não diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E que o Senhor, que a paz do Senhor, meninas, é isso que eu desejo a vocês. Não desejo riquezas, não desejo grandes conquistas no mundo, mas que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, seja com cada uma de vocês, com sua família, hoje e sempre. Vamos orar? Senhor meu Deus, grande és tu, Senhor, maravilhoso, poderoso. O Senhor é Deus. E essa verdade, Senhor, ela nos consola. Senhor, quantos desafios, Senhor. Às vezes, reconhecendo, Senhor, nós sentimos verdadeiramente medo, Senhor. O mundo nos aterroriza, as coisas que o mundo, Senhor, nos apresenta, as armadilhas do inimigo, Senhor. Nós sentimos medo, Senhor. Mas o Senhor vem com tua presença maravilhosa e coloca o bálsamo no nosso coração, Senhor. A nossa esperança, ela se renova a cada dia, porque nós cremos que a tua morte, ela não foi em vão, meu Pai. O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o inimigo. E nós, Senhor, quando nos unimos, quando nos entregamos a Ti, nós somos mais do que vencedores. Porque o Senhor só nos dá duas opções quando estamos junto a Ti. Só temos duas opções: vencer ou vencer. É só isso, é só essa opção que nós temos quando nós entregamos a nossa vida a Ti.
Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. O Senhor não olha a nossa pequenez, as nossas limitações. Não, o Senhor olha o nosso coração, como o Senhor olhou o coração de cada uma dessas mulheres. Cada uma delas, meu Pai, com suas limitações humanas. Mas o Senhor foi além. O Senhor olhou o coração e o Senhor achou graça no coração delas. Que o Senhor encontre graça no coração de cada uma dessas meninas que estão aqui, Senhor. E até das que não vieram por algum motivo. Fica conosco, Senhor. Esta é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, as mulheres foi apenas um aperitivo para o dia 22, o primeiro encontro de mulheres. Foi apenas o começo aqui, uma pincelada, a nossa irmã trouxe aqui. Bela palavra. Nós homens aqui estamos ouvindo atentamente e nosso papel é esse. O papel de vocês são esse. Primeiro encontro de mulheres. Que todas as irmãs, todo mundo possa compartilhar, para que todas as mulheres que possam estar aqui, assim que vocês receberam aqui a palavra abençoada de Deus para vocês, também vão receber aí um primeiro encontro no dia 22 de outubro às 18h30. Nós homens temos a missão de protegê-las, de respeitá-las, de entender e de ouvir, porque mulher não é essa. Mas nós temos que prestar atenção, porque ela, muitas das vezes, aquela palavra que nós precisamos entender que é aonde nós temos que caminhar. Por isso que Deus fez Adão e Eva para fazer o equilíbrio no relacionamento. Porque às vezes nós homens somos burros, falhos, e queremos pensar como nós de qualquer jeito está bom. Mas a mulher está ali para endireitar, para aceitar. Porque Deus colocou elas para caminhar junto com a gente e nós caminharmos junto com Ele, o trio. Então, mulheres é apenas um aperitivo. Eu senti que isso foi. Eu não vou estar aqui dia 22, mas as mulheres que vão estar aqui vão lembrar desse dia. Foi ó, o aperitivo, ó, aqui agora a degustação que nosso Senhor preparou para nós. Amém. E que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Vamos orar? Maravilhoso Deus, graças te dou mais uma vez, Senhor Deus, por esse culto maravilhoso, Senhor Deus. O Senhor falou nos nossos corações, tocou, Senhor Deus, na nossa alma. Falou, Senhor Deus, para aqueles que abriram o seu coração para ouvir sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Porque o Senhor nos ama mesmo às vezes nas nossas falhas. O Senhor, Senhor Deus, é tão maravilhoso que transforma, Senhor Deus, aquela pessoa, aquele ser humano tão ruim, pessoa, para falar da sua palavra, para amar, Senhor Deus, e para reconhecer que é falho. Pai, te peço por essa semana que se inicia, Senhor Deus, que o Senhor possa nos protegendo, nos livrando de todo tipo de mal. Aonde nós estivermos, Senhor Deus, no trabalho, na escola, na rua, em casa, esteja conosco, Senhor Deus. Livrando-nos não só nós, mas todos os nossos familiares, amigos e vizinhos. Esteja, Senhor Deus, nessa semana que se inicia. Esteja no nosso coração, esteja ao nosso lado. Que nós possamos, Senhor Deus, mostrar ao próximo a sua afeição, o seu amor. Que nós possamos esquecer de nós e lembrar de Ti. Nosso alvo é Ti, Senhor Deus. Dê, Senhor Deus, a nossa volta, proteja cada um de nós para nossas casas. Que nós tenhamos uma boa semana na Sua presença. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Com a oração silenciosa, estaremos encerrando o culto de hoje.